do Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus a Noé. Amém? Amém. Tá bom assim? Então disse Deus a Noé. Olha para essa pessoa que está ao teu lado agora e diga assim para ela: Deus fala. Deus fala. Você sabia que Deus fala? Você sabia que Deus fala? Amém? Amém. Coloca sua mão sobre a palavra do Senhor. Vamos orar a Deus. Pai, é a tua palavra, Senhor. E aqui nesse texto, Deus, que o Senhor nos dá para essa noite, o Senhor está falando com o teu servo Noé. Sim. Senhor, eu creio que o Senhor tem coisas, tem palavras, tem bênçãos para nós também, Senhor. Amém, Jesus. A tua palavra, Deus, ela diz, lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, que o Senhor é o mesmo ontem e hoje, e o será para todo sempre. Por isso, Deus querido, se o Senhor falou esse dia aqui com Noé, eu creio que o Senhor tem palavra para nós nessa noite. Amém. E essa palavra que o Senhor nos dá nessa noite, Senhor, eu te peço agora, Deus, que ela esteja completamente regada pelo Espírito Santo. Amém. Que essa tua palavra, Senhor, para esta noite, ela possa estar tomando conta do nosso ser. Sim, Senhor. Se derramando, Senhor Deus, sobre a nossa cabeça, escorrendo, Senhor Deus, sobre os nossos cabelos, Amém. sobre os nossos ombros, pelas nossas vestes, mas penetrando o mais profundo do nosso íntimo, Senhor. Sim. Como diz, Senhor, meu Deus, a tua palavra, que ela é como uma espada de dois gumes, a ponto, Senhor Deus, de separar a alma do espírito, a junta das medulas. Senhor Deus, que a tua palavra seja assim essa noite conosco, Pai. E que possamos estar aprendendo contigo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Pode tomar sempre em nome de Jesus. O tema da mensagem dessa noite é Disse Deus. Amém? Disse Deus. Das palavrinhas tão pequenas e que nós tanto precisamos. Deus falando conosco. Eu creio, amados, que da mesma forma que Deus aqui, nesse texto do Gênesis, no capítulo 6, a Bíblia aqui, se você já leu a história, a Bíblia fala que Deus já tinha resolvido a cara da terra, já tinha resolvido exterminar com a população, que Deus olhava para a terra e só via pecado. Mas Deus olhou e viu que havia um homem no qual a graça de Deus se espelhava. E a Bíblia diz que Deus viu graça num homem chamado Noé. E Deus começou a falar com ele. Então a primeira coisa, amados, que nós precisamos para Deus falar conosco é da graça de Deus. Amém? Amém. Sem a graça de Deus, nós não vamos conseguir que Deus fale conosco. É pela graça de Deus. Uma das coisas que nós temos que aprender é que Deus não tem obrigação nenhuma de falar conosco. Deus é Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não é mais Deus ou menos Deus se eu e você falarmos com Ele. Ele não é mais Deus ou menos Deus porque nós trouxemos ofertas a Ele, porque nós entregamos nossos dízimos a Ele. Ele não é mais Deus ou menos Deus porque nós jejuamos, porque nós fizemos propósitos, porque nós fizemos votos. Não. Deus é Deus. A Bíblia nos diz que Deus é e basta. Deus é. Ele é do princípio até o fim. Ele é o alfa e o ômega. Então não existe, amados, muitas vezes, enquanto ministros da palavra de Deus, enquanto sacerdotes, muitas vezes nós queremos tentar explicar Deus. E Deus é algo inexplicável. Porque eu posso explicar Deus de uma forma, eu já preguei aqui um dia sobre isso. Eu posso explicar Deus de uma forma e você entendê-lo de outra, porque você tem uma busca maior que a minha. E aí você vai ver que eu estou falando de uma forma, mas você vai dizer, não, mas o Deus que eu conheço, ele vai muito além disso aí que o pastor está falando. Então explicar Deus é algo muito difícil. Mas aqui nesse texto Deus está falando com Noé. E nós, enquanto igrejas, amado, hoje, nós vemos as pessoas muitas vezes dizendo para nós, pastor, mas Deus não fala comigo. Eu tenho me esforçado, mas Deus não fala comigo. Talvez seja porque Deus não esteja vendo a graça dele ali refletindo na tua vida. Mas eu quero dizer para você, amados, que
Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós começamos vendo Deus conversando lá com Adão. E você vai caminhando pelo Antigo Testamento e você vê Deus ali conversando aqui nesse capítulo 6 com Noé. E quando você continua caminhando um pouquinho mais, você chega lá no capítulo 12 e você vê Deus conversando com Abraão. E você vai andando pela Bíblia e você vê Deus conversando com Isaac, com Jacó. E você vai vendo a Bíblia dizendo em vários textos, disse Deus, falou Deus. E disse Deus a Amós, e disse Deus a Obadias, e disse Deus a Zacarias, e disse Deus a Jeremias, a Isaías. E Deus vai falando com Elias, com Eliseu, e Deus vai falando, e Deus fala, e Deus fala, e Deus fala, e Deus fala, e você diz assim, Deus não fala comigo. Mas, amados, eu quero dizer para você uma coisa, que no passado Deus não tinha escrito a Bíblia ainda. E hoje você tem essa palavra de Deus viva, a Bíblia. Eu pegava essa semana um texto e colocava e falava com a minha esposa e mostrava para ela, fui ler para ela, achei uma revista muito antiga. Essa revista é lá de 1950 e poucos. E eu achei um texto muito interessante naquela revista. Eu fui conversar, eu peguei ele, procurei a revista em casa e falei para minha esposa. Ali dizia o seguinte: um líder comunista conversando com um sacerdote, com um missionário. E aquele missionário havia feito uma pregação, havia falado, e terminou o culto dele, a pregação dele ali, despediu o pessoal, e aquele comunista chegou para ele, era um alto escalão no comunismo, chegou para ele e disse assim: você não sabe fazer as coisas direito. Mais ou menos, eu estou parafraseando. Ele disse: como assim? Você perdeu um tempo muito importante dessas pessoas. Mas por quê? Você falou e não deu literatura para elas. Elas não levaram nada escrito embora. Você falou. Nós, ele dizia assim naquela época, estamos há 10 anos aqui na China. E em 10 anos, todo mundo conhece Stalin. Todo mundo tem um livro do Stalin em casa, todo mundo tem literatura do Stalin. E você não tem literatura. Nós vamos expulsar o cristianismo daqui. Sem palavra escrita. Hoje a igreja se pergunta muitas vezes: mas pastor, Deus não fala comigo. Eu quero dizer para você, amado, Deus fala através da palavra dele, através da Bíblia. Deus usou 40 homens, 40 vidas para escrever a palavra de Deus, para escrever 66 livros aonde Deus te fala. Então nós não temos desculpa. O que nós podemos ter conosco, amados, muitas vezes é dizer assim: mas Deus não tem falado comigo. E eu posso te perguntar: você tem lido o suficiente a palavra de Deus? Você tem ouvido o suficiente o que Deus tem para a tua vida através da palavra dele? Eu sei que talvez nós não tenhamos tempo. Eu sei que talvez nós trabalhemos demais. Eu sei que talvez as irmãs possam me dizer: mas pastor, eu sou dona de casa, eu tenho marido para cuidar, eu tenho família, eu tenho alimentação para fazer, eu tenho várias coisas. Um tempo atrás, eu falava com um rapaz. Esse rapaz chegou